Manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010. Manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. Já fica a dica, hein? Baixa o aplicativo do Amigo Giasse para você fazer grandes negócios e ter as promoções mais exclusivas, não só pro verão, mas pro ano todo, beleza? Baixa o app do Amigo Giasse que ele vai liberar ofertas exclusivas e descontos alucinantes, belezaça? Baixa lá para Apple, para Android, não interessa, beleza? E vá nas lojas físicas, né, cara? Porque eu sempre falo que o serviço da rede Giasse, para mim, é uma das coisas mais incríveis que o Giasse tem. Tá bom? Você vai lá, todo mundo é apaixonado por trabalhar no Giasse, te trata muito bem, belezaça? E o cara que tá aqui sempre me tratou muito bem. Isso aí eu tenho que falar dele, cara, porque o cara, olha, é verdade, nunca tive uma rusga com este cidadão, e nunca, né, cara? E pior que não, né? A gente nunca. Meu querido Dorvanil Vieira, ele que recentemente acabou de receber um título, faz 25 anos que está em Criciúma, agora é cidadão criciumense. Dorva, que prazer te receber, meu velho, tudo bem? Tudo bem, mano, prazer estar aqui contigo, com os teus ouvintes. E olha que a gente já conversou sobre bastante coisa, nunca brigamos, hein, cara? Verdade, cara, tu sabe que... Mas tu sabe, mano, que eu tenho algumas premissas, assim, na minha vida e que eu sempre procuro exercitá-la, entendeste? E tenho dito isso, inclusive, para os meus filhos, que a gente tem que... nessa vida, ser o mais ético, o mais correto, o mais honesto possível, porque se alguém um dia precisar falar mal de ti, ele vai ter que mentir. Isso é bom, né, e tu tem que ser um cara bom, tolerante e ter uma resiliência acima da média. Porque o cara pra brigar contigo é porque ele é muito ruim. Então isso pra mim é uma boa premissa, mas você trouxe isso aí lá da roça, lá de Nonoai. Com certeza. Falar do teu pai, da bagualice? Com certeza. Da bagualice do campo. Talvez não, porque lá no início era bruto, né? Então, eu vou te dizer, teve muitas brigas, né? De adolescência, então... Você não era um cara tranquilo na adolescência, né? Não. Você gostava de incomodar um pouquinho, né? Muito. Eu era um cara na minha adolescência, juventude, eu diria, briguento. Gostava de uma briguinha assim. Uma briguinha de soco mesmo, porrada mesmo? Porrada mesmo. É mesmo, era muito disso, né? Porque no interior, isso era a coisa mais normal. E lá, assim, pro cara se destacar um pouquinho na tribo, tu tinha que liderar, e liderar pela força, entendeu? Na tribo, pô. Então era mais ou menos isso. Eu tô falando tribo. Na casta do interior. Porque era uma região, inclusive, indígena, né? Onde tem lá a maior reserva indígena do Rio Grande do Sul. Nonoai, tem isso aí? Em Nonoai, exatamente. Caraca, velho. Então, foi assim que... mas você é um homem do campo, família do campo. Sim, fui forjado na agricultura. Fiquei até os 21 anos trabalhando na roça, né? No Cabo da Enxada, no Cabo do Arado, a agricultura. Produziu o que na época lá? Na época a gente plantava milho, soja, e aí plantava as coisas assim, tipo feijão, arroz para consumo, entende? E aí fazia a lavoura, a pequena propriedade aí onde tu produz a mandioca, a batata, enfim. Olha aqui uma coisa, metade da minha família hoje é gaúcha, né? Você sabe, né? Metade, eles são bagualos que são lá das Missões. A parte boa. Então, ó, e por exemplo, uma faca. Faca é uma coisa que a criança com 2 anos já ganha uma. Exatamente. Normal. Com quantos anos você ganhou? A tua faca não, a primeira arma, né? Porque rapaz, por incrível que pareça, o meu pai era um cidadão, eu digo, ele era meio doido pra época. Eu ganhei um revólver quando fiz 5 anos de idade. Não, né? O meu pai me fez um desafio. Se você aprender a rezar, eu vou te dar o revólver. Tinha um negócio interessante nisso tudo, né? Cara, eu me dediquei a rezar. E aí eu fazia as orações, aquelas, Pai Nosso, Ave Maria, aquelas coisas decoradas, assim. E aprendi. E ele me deu o revólver. Aos 5 anos de idade, eu ganhei um revólver, um 22, carregado de bala. E eu andava com aquilo na cinta por todos os lugares. Com 5 anos? Com 5 anos, cara. Olha a loucura que era isso. Tu tá louco. E aí, mano... Outra coisa interessante que o meu pai dava lições. Ele me disse que o dia que ele me deu o revólver, vou te dar. E ele me disse, eu uso revólver a vida inteira. E eu nunca precisei puxar o revólver para ninguém. Você nunca puxa o revólver para alguém ou para alguma coisa que não for para executar. Então, aquilo para mim valeu, entendeste? Então eu andava armado o tempo todo e era muito engraçado assim, porque no interior você vai buscar a farinha de milho, tu vai no moinho, ia a cavalo, levava o moinho, levava o milho e trazia a farinha. E eu ia no cavalo, meu avô ia no cavalo dele e eu ia no meu cavalo.
revólver na cinta. Pequenininho. E aí a loucura, assim, que todo mundo diz, o que é isso? Isso é uma criança com revólver, blá, blá, blá. Não, o pai dele disse que pode usar. Se o pai dele diz que pode... Entende? Então me criei assim. É uma forja, né? É uma forja muito absurda. E assim, no Rio Grande do Sul é muito comum as pessoas, hoje não muito mais, mas andar com revólver e faca na cinta, entendeu? Se tu for lá no interior hoje, o meu pai que tá lá com 85 anos, tu jamais vai chegar lá que ele não tem uma faca atravessada. Pelo menos a faca, né? Tá lá, né? Tá. Entendeste? Então, culturalmente isso lá é muito forte. As próprias autoridades, por exemplo, toleram isso porque isso na linguagem aí juridiquês, né? E aqui eu não quero me meter no negócio que eu não conheço, mas fazia parte da cultura local, do hábito, entendeu? Então toleravam muito disso. Tá, faz parte aqui. Tu chega lá, por exemplo, na Semana Farroupilha. Nossa. Todo mundo tá com o revólver na cinta, com a faca e tá tranquilo. E mais, cara. Raramente você vê essas pessoas que estão portando essas armas se meterem em confusão. Faz parte da cultura, mas tem todo um respeito, entendeu? Aos outros. Aquilo não é para intimidar, aquilo não é para parecer maior que o outro, melhor que o outro. Não, é tranquilo. E todo mundo se defende, imagina. Sim. Tá, mas nesse sentido, por que você veio embora, cara? Não quis mais, chegou uma hora ali, não quero mais isso aqui. Cara, é que assim, ó, eu trabalhava na lavoura, né? E aí tu imagina, vou falar do período que a gente tá agora, um calorão como faz aí, cara. Aí tu chega, tu tá lá no meio de uma roça de milho com o cabo da enxada, aquele milho lá roçando o teu pescoço, aquela folha cortando, calor imenso. E eu só dizia, um dia eu vou sair daqui, dia eu vou sair daqui. E aí, na primeira oportunidade que teve, eu efetivamente saí. Eu vou dizer que eu tenho saudades hoje de voltar, tenho até sonhos de ter um sítio pra, né, na aposentadoria curtir isso, mas é bobagem. E aí eu saí, depois acabei fazendo outras coisas e vim para Santa Catarina pela RBS, com a RBS, né? Vim para Criciúma com a RBS. Mas você foi trabalhar lá na RBS primeiro ou não? Eu comecei na RBS trabalhando como vendedor autônomo. Tinha a RBS TV em Erechim, ficava 100 km de Nonoai, mas eu comecei já era uma cidade maior, já, mano? Erechim, sim, um pouquinho maior e tal. Entende? Uma cidade já, hoje deve ter lá os seus 130 mil habitantes, talvez. Né? E Nonoai continua com 12 mil e poucos habitantes. Mesma história. Mas Nonoai foi uma cidade bem maior, mas ela perdeu 3 distritos que emanciparam, entendeu? Então aí ela acabou ficando menor. Daí você vai pra Erechim, depois você vai pra Aí eu comecei trabalhando como vendedor autônomo na RBS e fui convidado para ir para Chapecó. O gerente de Erechim foi para Chapecó, disse, não, vamos para Chapecó. Aí me levou para lá como chefe de OPEC. Aí eu digo, cara, eu não entendo nada. Diz, não precisa entender, eu preciso de alguém de confiança aqui. Aí ficou 36 dias, cara. E aí surgiu uma vaga numa sucursal de Concórdia. Eu disse, cara, preciso de um coordenador na sucursal de Concórdia. Quer ir pra lá? Vambora. Você era novinho? Tinha quantos anos? 22, 23? Na época era 23 anos, nessa faixa aí. Aceita tudo, né? Topa tudo. Vambora. Aí fiquei por lá, morei em Concórdia, morei em Xanxerê, depois vim pra Lages, Florianópolis e aí... Mas como é que teu pai lidou com a tua partida, cara? Foi algo tranquilo ou não pra família? Como eu saí dali e fui pra morar em Concórdia, era... Geralmente eu ia quase todos os finais de semana, porque era perto, entendeu? Então foi mais tranquilo. Aí quando eu fui pra Lages, aí já começou a aumentar a distância, aí já começa, entende? Mas a coisa normal nas famílias é que a gente tem que entender, né? Que tu não cria filhos pra ti, tu cria pro mundo. Mas você entendeu isso com os teus filhos, cara? Isso pra ti é claro ou não? Cara, porque você é um cara protetor. A gente fala disso, né? Você veio Mas, por exemplo, o meu primeiro filho, o Lucas, do primeiro casamento, ele... eu vim pra cá, já estava separado, né? E eu acompanhei ele sempre indo visitá-lo. Até que eu consegui, né, tentar e trouxe ele pra cá. E aí ele veio pra cá pra trabalhar comigo nas lojas, entendeu? E aí ficou, e pai, foi pra Tubarão, e voltou, e acabou fixando residência em Tubarão. Hoje ele é um cidadão que mora em Tubarão, tá tocando a vida dele ali. E o João Gabriel tá aqui comigo, né? Então tá estudando, fazendo faculdade e tal. Eu sei que a gente fala que é natural, na teoria, mas o que tu quer? Tu quer os filhos sempre próximos, tu quer conseguir conversar com eles todo dia, ver todo dia se possível, entende? Então isso é importante, né? As pessoas que que não tiveram ainda a experiência da paternidade, não sabem o valor que tem isso, né? Mas quem é pai sabe o quanto é importante
convivência com os filhos, o quanto é importante essa troca, entendeu? Porque tu acaba aprendendo também com eles muito, né? Porque é uma diferença de gerações importante que tu tens ali, né? Então, tu acaba aprendendo com eles muita coisa que vem da rua, dos seus amigos, do seu grupo, entende? Não é só o pai, não só educa, não só ensina. O pai aprende também com os filhos. Ó, tem um abraço pra você aqui, grande Dorvanil. Tá aqui, ó, ser humano e profissional que admiro e tenho o privilégio de chamar hoje de amigo, né? Agora oficialmente, merecidamente, cidadão cristiumense, nosso querido Ricardo Stopassoli mandou pra você. O Boss mandou um abraço pra você. Gosto muito de ti, cara. Gosto muito de ti, rapaz. Eu gosto muito do Ricardo também. É uma figura maravilhosa. Ele e o Eduardo são parceiros de quase toda semana a gente almoça junto. Eu tava lembrando a nossa história. Eu e você, a gente não trabalhou junto, né, cara? Foi uma coisa muito complexo ali, né? A gente nunca chegou oficialmente a trabalhar juntos, né? Na verdade, nós estávamos no mesmo grupo, tu fazia uma função e eu fazia outra, mas a gente não chegou a dividir a mesa, entende? E sentar e dizer, vamos fazer um projeto. Não, a gente chegou a pensar projetos juntos. Entendesse? A gente chegou a discutir coisas, né, do que vamos fazer. Eu lembro quando estava no jornal, eu te usava muito para isso, trocava ideia, porque tu é um cara criativo, bom de criar produtos e tal, e aí eu te explorava nesse sentido, e acabamos criando belos bons projetos assim. Mas eu falo de realmente eu e você sair para vender, né? Sim, acho que nunca dividimos isso, né? De juntos, né, cara? Ô Bruxo, e o teu caminho, bom, eu conheci você na Teva. Para mim você sempre foi o Dorvanil da Teva, você entende? Para mim ali foi onde eu te conheci, né? Atendendo dela, eu e você tomando café ali embaixo. A gente tomava o quê? Pelo menos uma vezinha por mês, um cafezinho, né? Batia um papinho de 1 hora, te apresentava as campanhas, você sempre era um grande crítico aos trabalhos, e para mim isso sempre foi muito importante, né? Esse período, né, do Dorvanil dono de loja, ele foi traumático de alguma maneira, cara? Você foi vencedor por muito tempo e você teve alguns momentos ruins, né? Como é que se enxerga tudo isso? Qualquer negócio que a gente comece está sujeito a altos e baixos, entendeste? A loja Teva foi um grande desafio para mim. Primeiro porque quando eu comecei a pensar, e aí eu estava no mercado publicitário, eu quero fazer outra coisa, porque eu só trabalhei em comunicação e aí eu preciso, né? E eu lembro que eu estava fazendo uma faculdade de gestão de marketing na Unesc, e aí digo, eu vou começar a desenvolver aqui um plano de negócio. E eu comecei a fazer pesquisa para entender o que poderia fazer. E aí tu vai. Aí eu encontrei uma pesquisa que fizeram uma pesquisa com os homens perguntando qual era o nível de satisfação deles com o padrão tamanho da roupa masculina. E aí, cara, 72% se declarou insatisfeito. Aí eu digo, opa, aqui tem um filhão para mim trabalhar. Vou focar nesse negócio de roupa sob medida. Vou descobrir quem faz, como é que eu faço. Vou montar uma indústria, sabe, tu fica assim, uma alfaiataria e tal. Aí encontrei o Teva, que fazia roupa sob medida. Aí, procurei o Teva e tal, Eles, vamos, empolgados. E aí eu comecei a fazer uma conversa em Criciúma com algumas pessoas que eu considero, alguns lojistas aqui, com tradição, com muitos anos, E comecei a ouvir, Dorvanil, essa marca teve aqui e queimou, não saiu bem, ficou devendo, Aí eu digo, mas cara, eu gostei dessa ideia de trabalhar com moda personalizada, sob medida, aonde não é você que tem que se encaixar dentro da roupa, a roupa se adapta ao teu corpo, respeitando o teu biotipo, entendeu? Tipo, não, mas é isso, cara, é isso que eu preciso fazer. E fui em frente. Tive que apagar um monte de incêndio que tinha por aí, corrigir erros que tinha, mas fiz isso, busquei cada um deles que eu sabia. Eu tentei identificar e sabia, né? Talvez tenha algum que nunca falou pra ninguém, não falou pra mim e ficou sem uma resposta. Mas todos aqueles que tinham problema, eu fui lá e banquei Mas esses problemas eram com clientes ou problemas com clientes, entendeu? Roupa que não entregou, roupa que não deu certo, Consegui resolver isso tudo, limpei isso. Mas tinha muita coisa, cara? Tinha uma meia dúzia aí, pelo menos, de clientes que não tinham... Só que alguns significativamente importantes para a sociedade. Grandes formadores de opinião, inclusive, entende? Mas aí consegui vencer essa etapa e vamos trabalhar, né, cara? E aí fomos trabalhando com a Teva, foi um ótimo negócio, nós ficamos 12 anos aqui, e 8 anos em Tubarão, né? Fazendo um trabalho, não deu para ficar rico, entendeste? Porque o varejo é complicado, e aqui eu quero fazer uma referência e abrir um parênteses a todos os empreendedores e principalmente o pessoal que trabalha no varejo.
Cara, esses caras merecem uma estátua. Eles são heróis dessa nação. Porque o cidadão, para empreender num país como o nosso, onde sobrecarrega de maneira absurda a parte fiscal, onde muitas vezes o lojista, ele estava lá trabalhando, tentando, vendendo, faz o seu estoque, chega no dia 20, ele tem que pagar o imposto. E aí ele olha na planilha deles, cara, dia 5 eu tenho que pagar o salário. Se eu pagar o imposto aqui integral, pode ser que me falte pro salário. Aí chega o dia 10, ele tem que pagar o aluguel. Rapaz, é uma dificuldade, e eu tenho o maior respeito por todos os lojistas, porque esse é o dia a dia deles, e rendo a minha homenagem a eles, porque eles continuam ali mantendo esse negócio. Um negócio que é muito maluco, porque ele tem esse negócio, pelo menos 3 sócios. Eu diria 4 sócios. O governo, que é o principal, que leva a melhor parte do dinheiro e não paga, não custa nada, não se voa, não faz nada. Depois ele tem que pagar os funcionários para conseguir manter. Ele tem que pagar os fornecedores e ele tem que pagar o aluguel. Aí no final ele vai ver se sobra alguma coisa para ele. Muitas vezes está lá ele trabalhando, a esposa trabalhando, o filho trabalhando, e aí sobra o quê? Sobra lá muito pouco que dá para se manter. Mas ele botou a vida dele, a energia dele, o dinheiro, o capital deles, investiu tudo ali, né? Então, por isso, cara, eu um dia, se puder ainda, eu quero fazer alguma coisa por essa questão do segmento, principalmente lojista. O varejo, ele tem que ser olhado diferente, porque é o maior gerador de empregos de qualquer cidade. E no final das contas, o cara que empreende, que arrisca, que aposta tudo, não sobra quase nada para ele. Vamos falar disso na volta, pode ser? Eu tenho o prazer de receber meu bruxaço, grande amigo Dorvanil Vieira, ele que é cidadão cristiumense e gestor da unidade de Araranguá da Unesp. Vamos falar disso também vamos falar disso. A gente já volta aqui no Humanos Gestão Show. Hoje é isso, Gestão Show. Humanos, literalmente. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, a gestão, os bons papos, os negócios, o empreendedorismo nos conectam aqui na 92. 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho. Um abraço, meu querido Tony Provenzano, tá aqui comigo amanhã. Sensacional depoimento inicial do Dorvanil, mano. Delegação de responsabilidade, tá falando das armas, né? Precisamos mais disso hoje em dia, parabéns. E eu tenho o prazer de receber meu querido Dorvanil Vieira, ele que é gestor da unidade de Araranguá da Unesp. Isso, quer dizer, tua história toda te trouxe até aqui, né? Passamos pelo Teva ali. Quanto tempo de Teva, você não falou? Foram 12 anos de loja Teva, né? Foi um bom período. Quantos anos de colheita, de boa fartura, mais ou menos? Eu acho que assim, quando é que ficou ruim mesmo? Quando entrou a pandemia. Ali... Por quê? Porque eu tinha feito um recorte muito estreito na Teva, entende? Eu tinha feito uma opção de trabalhar, focar em roupa de festa. E aí o que eu mais fazia era roupa para formatura e casamento. E nós ficamos 2 anos sem ter formatura e casamento. E eu poderia ter me reinventado ali. Mas nesse período eu já tinha entrado na Unesc, então aí eu desfoquei. O que eu fiz no início com a loja para entender? Eu fiz uma pesquisa de mercado. Contratei o Rampinelli, o Renato lá, o IPC, e uma pesquisa, porque aí eu pensei ali, esse troço vai demorar, eu vou tentar migrar esse meu negócio aqui para o e-commerce. E aí fiz uma pesquisa para ouvir os meus clientes. Passei toda a carteira de contato dos clientes pro Instituto de Pesquisa, e ele fez a pesquisa, e quando eu recebi, fiquei pior do que eu estava, digamos assim, porque 82% dos clientes disseram que não querem comprar, não comprariam aquele tipo de produto. Alfaiataria no e-commerce, não. Claro, porque o que eu mais vendi, o que era o diferencial do meu negócio, era a experiência da loja. Era o ajuste, né? Porque fazia, adaptava no corpo. A equipe, os vendedores, eles não eram vendedores, eles eram treinados e formados para ser especialistas, para ser um cara que entende de moda, entendeu? Eles eram consultores de moda, eles te davam uma ideia completa do que usar, quando usar, como combinar, dependendo do evento que você fosse. Então,
eu tinha esse trabalho muito bem estruturado dentro da loja, e isso era um ativo importante e que os clientes valorizavam isso. Por isso eles disseram que não comprariam aquele tipo de produto de uma loja e-commerce. Eu acho que ninguém que utiliza aquilo compraria também. Você não compraria? Não, de forma alguma, né? Agora, Dova, a sua ida para a Unesc, ela aconteceu naturalmente? Como é que foi isso? Foi natural, porque aí depois antes de eu ir para a Unesc, eu estava ainda com loja, né? E sempre tinha uma boa conversa, uma boa relação com a reitora Luciane Sereta. Foi um convite pessoal da Lu? Foi um convite pessoal da Lu. Eu não participei de processo seletivo, foi uma aposta dela. Ela vem pra cá, vamos trabalhar conosco. Você não fez dinâmica de grupo, então? Não. Acabei indo pra Unesc, estou lá há 4 anos, né, na Unesc. 4 anos já? Entrei, fui pra lá pra fazer ali a Sala dos Municípios, né, que é a relação da universidade com o externo, né, e aí entra o setor público e privado. Fiquei fazendo isso por algum tempo e aí depois acabei indo para Araranguá, também um pedido da reitora para fazer um trabalho lá. Estou lá há 1 ano. Como é que estava Araranguá quando você chegou? Araranguá, a unidade lá estava com 3 anos, né? Andando. A gente no início tinha um processo de transformar em unidade para ser um campus fora de sede. Depois ele meio que parou, e aí com a minha ida para lá vamos voltar a fazer. Então a gente teve um ano bacana, um ano com um resultado bem bom, satisfatório, né? Com superávit, enfim, crescimento do número de alunos, né? E a gente startou de novo o processo para transformar o que é hoje um polo de educação à distância e semipresencial para ser um campus fora de sede e aí ter cursos presenciais em Araranguá. Então a gente está nessa batida aí, fazendo as adaptações que precisa na questão logística e tal, né? Para que a ideia é tentar neste ano credenciar a unidade como campus fora de sede, e aí tu vai conseguir. Aí não tem, o limite é muito maior. Aí o mercado é que vai dizer qual é o nosso tamanho. Doutor, mas a sombra da unidade mãe, da Unesc Criciúma, poxa, olha a história que a Unesc tem aqui, quer dizer, né? A história com o município, a história com a região, ela é de alguma forma, não é maléfica, a palavra não é isso, né? Mas ela é de alguma forma negativa para a unidade de Araranguá? O que eu acho que qual era o erro que eu identifiquei em Araranguá, assim? A universidade muito forte, a marca muito forte, né? E aí a gente estrategicamente aqui fazia as campanhas, né, da universidade, e ficou muito forte a questão institucional. As pessoas de Araranguá lembram da Unesc Criciúma. Muita gente não conhecia a unidade de Araranguá. Mas era um erro nosso também, entendeu? Porque tu trabalha toda essa questão institucional muito forte, e aí se deixou, né, de trabalhar o que poderia ter dado um resultado melhor ainda antes, de trabalhar muito forte a questão local dos cursos. Trabalhar varejo, né? Com produto, preço e benefício. Então agora a gente está tentando mudar isso, né, para ter um desempenho melhor lá. Como é que você enxerga a educação, Dova? Cara, os últimos 10 anos, principalmente os últimos 5, foram muito desafiadores para o Conselho de Educação. A própria pandemia mudou o jeito que a gente comunica, ensina e aprende. Como é que vocês enxergam isso hoje, estando dentro da universidade? Ela tem uma evolução aí muito grande, muito acelerada, né? Como tu diz, nos últimos anos, por questão da pandemia. Então, o que acontece hoje, assim? Por um período, o gráfico de alunos que optavam pelo ensino à distância, ele disparou, né? E o presencial estava caindo. Isso está mudando um pouco. As pessoas estão buscando mais o presencial. Principalmente porque o mercado está exigindo mais isso, entende? Porque tem uma coisa assim, a educação à distância, ela é importante, ela é boa, ela cumpre um papel, ela oferece a oportunidade para quem não tem dinheiro para pagar um curso presencial, fazer ele à distância. Mas tem uma coisa que é muito importante, cara. A experiência vivida na sala de aula faz muita diferença. A troca, né, cara? E aí o mercado entende isso e cobra isso, entende? Então, assim, a gente tem que olhar qual é a condição daquele estudante.
ele tem a condição financeira e estrutural, enfim, para fazer um curso presencial, ele vai no presencial. Mas se ele não tem, ele vai fazer o ensino à distância. Ele precisa ter a oportunidade de alguma qualificação. E o ensino à distância oferece isso. Mas, mano, eu sempre digo o seguinte: o bom aluno, aquele que é curioso, que se dedica, que vai atrás, que pesquisa, ele vai muito bem no presencial. E ele vai melhor ainda no à distância. Agora o aluno, e a gente sabe disso, que não tá aí para nada, que vai para aula só para ter a presença, que cuida para não perder os dias de prova, pode ser à distância, pode ser presencial, pode ser o que for, não adianta. Ele não vai se salvar pelo diploma, porque o mercado vai cobrar isso dele, entende? Então, quando tu for fazer uma faculdade, seja ela qual for, à distância, presencial, tu vai fazer direito, administração, medicina, educação física, enfim, faça de fato. Aproveite ao máximo aquele momento, porque o tempo é implacável, ele não volta. Tu vai chegar lá na frente e vai dizer: meu Deus, eu perdi 4 anos ali. Perdeu, meu filho, porque ele não vai te dar outra oportunidade. O tempo é implacável, ele oferece para nós vários momentos na vida. Você sai de criança, passa pela adolescência, vem a tua juventude, fica adulto, atinge uma idade maior, casa, tem filhos, netos. Mas não adianta, meu querido. Cada momento tem que ser vivido com a maior intensidade, porque ele não volta mais. Não dá pra gente ficar pensando, aquele tempo, vivendo de saudosismo. Aquilo vale só para refrescar a nossa memória, só para lembrar. Mas ele não te serve mais. Aquilo que você perdeu não recupera mais. Então aproveite o teu momento, seja o que for que você esteja fazendo, faça de fato. Se dedique 100%. Como é que você enxerga o diploma? Sabe assim, o papel, a necessidade dele daqui para frente, cara? Vocês discutem muito isso, né? Porque, poxa, cara, a inteligência artificial vai tirar 40% dos empregos e vai gerar 100 mil empregos diferentes, entendeu? Né? Opções diferentes de profissão. Mas como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês lidam com isso? Até porque um planejamento não é escrito numa universidade igual a Unesc para semana que vem. Sim. Você fala em 10, 20, 30, 50 anos, pô. Como é que vocês avaliam isso tudo? Como é que a gente vê isso? O diploma, ele é uma peça importante na vida das pessoas, e ele vai continuar sendo por muito tempo, eu acredito nisso, né? Porque você precisa, além de parecer ser, além de ser, tem que parecer ser. Tu tem que comprovar tudo isso. A educação, ela vai passar, ela está passando por uma revolução maluca, né? A inteligência artificial está aí. E as pessoas dizem, a inteligência artificial vai tomar lugar de muita gente. Vai. Mas vai dar lugar para muito mais gente ainda. O que precisa não deixe ela tomar o teu lugar. Chame ela para te ajudar. Não está errado você usar a inteligência artificial. O que está errado é você ignorá-la. Isso está errado. Isso não tem mais volta. Então tu tem que saber trabalhar com ela. Eu acho que ela oferece grandes possibilidades, né? Para qualquer segmento trabalhar, usar aquela informação que está ali, que está armazenada, que tem uma experiência vivida em todos os segmentos, em todas as faixas etárias, classes sociais, enfim, eu acho que ela é genial, mas use para o bem, não use para o mal. Lembra sempre o seguinte: não faça com que ela te substitua, inclusive nos trabalhos acadêmicos. Use ela para te ajudar, não deixe ela fazer o teu trabalho, porque se ela fizer o teu trabalho na universidade, ela vai roubar o teu trabalho lá no mercado de trabalho. No futuro depois. Com certeza. Você falou uma coisa agora que vem uma pergunta que volta atrás da nossa conversa, do choque de geração, né, que um pai tem com o filho. Né, você é um cara de mais de 50 anos, né, quer dizer, você tem uma cúpula administrativa, né, de meia idade numa universidade. Só que vocês lidam com alunos de 17 anos. Né? O aluno que chega tem 17 anos e existe um choque geracional aí absurdo, cara. Absurdo. 10 anos é um choque geracional, imagina 20, 30 anos. Como é que vocês preparam as cabeças para isso, cara? Isso é um grande desafio, né, mano? Porque os professores, por exemplo, eles estão numa reinvenção absurda.
Porque hoje o professor da sala de aula, ele é muito diferente do que era no passado. No passado, o professor era a autoridade, era o cara que sabia tudo, era o cara que tinha a resposta para tudo. Hoje, esse aluno de 17 anos que chega na universidade, ele não pergunta mais pro professor, ele vai aqui, ó, na palma da mão, no celular. O Google responde tudo para ele. Hoje o site GPT, né? Então, esse professor, ele teve, né, está numa transformação, ele tem que ser mais o cara para fazer a relação da teoria com a prática. O professor que hoje está na sala de aula, que é o cara que tem história de vida, é o melhor professor. Porque o aluno, esse carinha de 17, 18 anos, ele também gosta de ouvir histórias. Mesmo ele sabendo, ele tendo o conteúdo, ele precisa de alguma forma validar aquilo. E aí esse professor, o professor que estiver na sala de aula, que for um cara experiente, que tiver história de vida, esse professor vai ser muito bom. E ele vai ser bom professor, porque ele vai ter uma carreira ainda longeva, e vai ser muito melhor ainda para esse estudante que precisa conhecer essas histórias, precisa saber, porque o que acontece, isso que eu vou dizer agora é uma coisa muito antiga, mas ninguém precisa cometer erros velhos. Vai errar, vai com erro novo. Primeiro olha o que já aconteceu, os erros que já tiveram. E esse professor experiente, ele vai conseguir dizer muita coisa interessante para o seu aluno. Quando você fala de formação, você tem 3, é isso? Estou vendo aqui, você é graduado em gestão de marketing, tem uma especialização em governança corporativa. Isso aqui é muito aleatório. Pós-graduação em ciência política, beleza, isso aqui eu até entendo. Agora, governança corporativa, eu me lembro quando você começou a falar disso, cara. Isso é outra coisa muito louca, pô. Sim, mas hoje, por exemplo, as empresas estão buscando, por exemplo, a longevidade de uma empresa. Né? E eu falo aí das empresas de médio porte para cima, embora qualquer empresa possa ter uma governança, possa ter um conselho de administração. Quando eu fui fazer esse curso, eu estava no mercado, e aí quem me indicou para fazer esse curso, inclusive, foi o Beto Colombo. Ele disse: Dovanil, tu tem perfil, vai lá e faz. Eu me lembro, você falou isso mesmo. E eu fui fazer esse curso, inclusive, onde o próprio Beto Colombo fez, no IBGC. Cara, e foi uma experiência maravilhosa, assim, porque aí você passa por cases, assim, por exemplo, assim, tem muita gente, tem muitos conselheiros que estão em grandes empresas e ganham 100 mil por mês, mais de 100 mil por mês, para ir lá uma vez por mês, fazer uma reunião, dar uma opinião. Não é só isso. Se envolve naquilo, tem que estudar, compromete o seu patrimônio. Por exemplo, a gente teve aí alguns erros, pega lá os desastres lá de Brumadinho, por exemplo, essas questões aí. Os conselheiros estão enrolados com essa história. Porque eles vão ter que responder por isso. Eles são coautores? Claro, não são coautores do negócio, mas eles são responsáveis. Porque isso tudo, quando eles fazem aquela avaliação, aqueles estudos, isso passa pelo conselho. O conselho tem a obrigação de dizer: para, porque vai dar um prejuízo lá na frente. Entende? Então tem muita gente ali que está enrolada, tem gente que ficou lá alguns anos ganhando uma boa grana, mas daqui a pouco, quando terminar essas ações aí, vai responder financeiramente e criminalmente, entendeu? Quando você fala de conselho aqui na região, a gente tem grandes exemplos de ótimos conselhos. Grandes empresas. Tem. E a gente já teve histórias familiares também desastrosas. Sim. Com conselhos de administração. Sim. Né? É um aprendizado constante isso? Sim, é um aprendizado constante, e quem quiser estar nessa condição de conselheiro tem que estar sempre olhando, estudando, olhando, avaliando o mercado, porque todo mês ele é chamado para discutir algum assunto da empresa. Todo mês tem alguma coisa para decidir. Para cá ou para lá, mantém, volta, enfim. Então ele só vai conseguir dar uma boa opinião se ele estiver inteirado por dentro do assunto. Entende? Então o conselheiro, tem muita gente que diz: não, conselheiro não faz nada, só vai uma vez por mês na reunião. Não, cara. Não é bem assim. O comprometimento é muito sério. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos. Dorvanil Vieira comigo aqui, bruxaço. A gente já volta no Manos Radio Show. Rapidinho aqui na 92. Alô, Manos, voltamos. O Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, a gestão, os bons negócios, os bons papos nos conectam aqui na 92. E hoje eu recebo aqui Bruxaço Dorvanil Vieira,
Dorvanil Vieira, eu botei o meu produtor para trabalhar. Ele botou uma frase aqui: o Dorvanil se considera uma pessoa de coragem e pronta para assumir desafios. Bonito isso aqui, parece Miss Universo. Frase de... Não, sabe aquelas frases de Miss Universo, assim, o que você quer pro mundo, eu tô preparado. Mas você é um cara que nunca teve medo, né, Dorva, de assumir as coisas, né, cara? Eu acho que é mais... medo todo mundo tem, né, mano? Não dá pra dizer que não, mas tem que ter coragem. Tem diferença entre você ter coragem e não ter medo, entende? Então, acho que é isso. Coragem, eu sempre tive, entende? Mas medo, claro que todo mundo tem. De alguma coisa, todo mundo tem medo. Não, duvido que alguém não tem medo de nada. Tem. Então, assim, coragem. Coragem, acho que é uma coisa importante. Que quem quer entrar nesse mundo, empreender, precisa ter coragem. Mas você nunca teve compromisso com o erro, Dor? Você nunca deu bola pra ele, cara? Não. Você sempre descartou ele muito facilmente. Sim. Você superou ele facilmente, sabe? Sim. Eu acho que é assim. Eu acho que a gente tem que fazer isso sempre. Não ter compromisso com o erro é uma coisa importante e é basilar pra mim isso, entende? Agora, tem que virar a página. Errou, reconhece o erro, tá tudo certo. É próprio do ser humano errar. Eu já errei muitas vezes, tenho certeza que vou errar ainda. Nunca deixo de reconhecer os meus erros. E o mais importante, aprender com eles. Aprender com os erros é importante. Então, quem faz isso, tem meio caminho andado. Rodolfo, você sempre foi pra mim, né, o cara da comunicação, mesmo tendo te conhecido no Teva, mas a tua relação com a comunicação sempre definiu a sua imagem pra mim, sabe assim? Quando você vai pra Unesc, você entra numa esfera administrativo-política, de relacionamento, né? Isso não foi um pouco problemático pra você desconstruir uma imagem e começar a construir outra, sabe? Problemático não, desafiador sim. Mas tu sabe que na comunicação e nesse meio em que nós atuamos muito tempo, o que a gente mais faz é construir relação. É verdade. É network. Na veia, a gente faz isso todos os dias, né? Verdade. Então, quando eu fui para a Unesc e foi me apresentado esse trabalho, esse desafio, não foi difícil, foi fácil adaptar e seguir a vida, enfim, né? A comunicação, o meio me proporcionou muita coisa boa, muitas amizades, ampliei muito o meu network, né? Então, e é isso, eu continuo todo dia alimentando ele. Sabe que eu converso muito com a minha esposa, minha gaúcha lá, e a gente bate papo e ela tentando explicar um pouco da essência do nosso negócio, né? E ela fala, mas você só toma café e faz fofoca? Eu disse, não, Débora, calma, não é bem assim. Mas essa essência do que você fala do network é essa essência base do nosso negócio, né, cara? Não adianta, pô. É isso mesmo. E assim, nenhum café é de graça. E quando eu digo que é de graça, não é porque alguém pagou aquele café pra ti. É porque dali sai muita coisa boa. Sai aprendizado, sai muita coisa essencial pra vida do ser humano. Então, eu sou um cidadão que a vida toda sempre fiz muita reunião, muita conversa. Muito papo, muito papo, muito. As pessoas se aproximam, gostam de fazer essa conversa. E eu estou nessa vida, nesse mundo, e me considero um cara, nesse aspecto, gerador de valor. E por que eu digo gerador de valor e não tomador de valor? Porque essas conversas, muitas vezes, elas são consultorias. Sim. Eu não cobro por elas, mas eu tenho certeza que eu ganho com elas. E tenho certeza que eu gero valor também para quem está conversando comigo. Entendi. Então tá tudo certo, entende? Aí eu trabalho um pouco com a questão do universo. Tudo que eu emano, tudo que eu mando para o universo de alguma forma me devolve. Bom demais. Bruxo, na verdade eu fiz questão de trazer você aqui para ter uma hora com você para oficialmente dar os parabéns pelos 25 anos de Criciúma e pelo título de cidadão criciumense, muito merecido. Um abraço pro Toninho, é isso? Toninho Debralite, ele fez a indicação? Meu padrinho. Bruxaço,
né, cara? E um abraço pro nosso Evandro Arno, é isso? Exatamente. Tá onde? Ele tá ouvindo a gente onde? Lá na Esplanada. Na Esplanada? Tá trabalhando lá e nos ouvindo. Bom demais, Dorva. Parabéns, cara, pelos 25 anos de Criciúma. Parabéns pela essa história empreendedora que você tem, né, cara? Eu considero você um cara de coração, de verdade. Você mora no meu coração, a gente já conversa muito, toma ótimos cafés aí, né, cara? Fazemos grandes negócios e que continue assim, cara. E que você tenha muito problema para resolver, tá? Eu não desejo vida fácil para ninguém que vem aqui. Sim, sim. Se o cara não for pica, nem vem, pô. Nem vem. Acho que é importante. A gente tá nessa vida, nessa passagem para fazer isso, para agregar, para ajudar, enfim. Mano, a recíproca é verdadeira. Tu é um cara que admiro, é sempre um bom papo. Obrigado. Obrigado por tudo, obrigado pelo espaço e tamo junto. Dorvanil Vieira comigo, gestor da unidade da Unesc de Araranguá e mais um monte de coisa no Manos Radio Show. Agora cidadão criciumense, né? Agora é gaúcho criciumense. Tá Cataúcho, né? Cataúcho oficial. Esse é o Cataúcho oficial. E a gente não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos e adoramos um bom café.